Nós estamos no ano de 2007, quando o treinador Vanderlei Luxemburgo acabava de voltar de uma passagem frustrante pelo futebol europeu. Criticado durante um programa esportivo, o Vanderlei soltou os cachorros e protagonizou essa pérola da TV brasileira. Você é moleque, você é safado. Você é moleque, você é safado. Além de uma cena engraçada, esse chilique do Luxa com Marcelinho Carioca foi um dos primeiros sintomas, só há mais de 10 anos, de que o status de treinador vitorioso e incontestável já não era tão incontestável assim. Só que o Vanderlei é incansável. Desde então ele já acumulou várias outras confusões, até chegar a um trabalho super elogiado no Vasco em 2019. Nesse episódio de grandes memes do futebol brasileiro, nós vamos te contar qual que é o projeto, ou projeto, que envolve a carreira de Vanderlei Luxemburgo. O Vanderlei teve uma carreira sem muito destaque como jogador de futebol nos anos 70. Já a carreira de treinador, aí é outro patamar. O primeiro grande trabalho do treinador Vanderlei aconteceu no Bragantino, um clube do interior de São Paulo que se sagrou campeão paulista em 1990. Depois disso, o Vanderlei empilhou títulos nacionais e trabalhos de destaque em gigantes do futebol brasileiro, como Palmeiras, Corinthians, Cruzeiro e Santos. Em vez de focar só no desempenho dos seus times, o Vanderlei sempre se preocupou também em como ele mesmo se apresentava fora de campo. Ele foi um dos primeiros, e até hoje um dos únicos, a usar terno e gravata na beira do campo, nesse calorzão que faz no Brasil. Chegou um ponto também que o Vanderlei começou a dizer que ele não era só um treinador, mas um manager. Uma palavra em inglês que passa a ideia de uma função mais estratégica, mais de organização, enfim, sabe tudo, né? Pois é. Era uma tentativa de mostrar um jeitão de treinador europeu. E deu certo, porque em 2005, o todo-poderoso Real Madrid comprou o projeto do professor Vanderlei. Assinar um contrato com um dos maiores times da Europa era algo impensável para quase todos os treinadores brasileiros. O Vanderlei Luxemburgo sabia que aquela era a grande chance da sua carreira. Mas o sonho durou pouco, porque ele foi demitido em pouco menos de um ano. A dicção muito peculiar do Vanderlei, com palavras como projeto e pô fechou, que já era motivo de piada no Brasil, acabou se somando à dificuldade dele na língua estrangeira. Tudo isso combinado produziu uma chacota cruel, que viralizou no mundo inteiro. Isso agravou os problemas enfrentados pelo Luxemburgo, que sofria, como vários outros sofreram, para fazer com que aquele Real Madrid, um amontoado de estrelas com egos inflados, jogasse como um time de verdade. Estava em uma mala situação, pero eu sabia que acabaria com essas 3 semanas em que poderíamos treinar com todo o grupo. É verdade que o Vanderlei já tinha a imagem arranhada fora do campo antes dessa aventura mal sucedida na Europa. Ele foi um dos alvos da CPI do futebol no início dos anos 2000 no Senado Federal, quando foi acusado de sonegação de impostos e até de falsidade ideológica. Nessa mesma época, o Vanderlei perdeu a chance de treinar a seleção brasileira numa Copa do Mundo. Foi demitido depois de uma eliminação surpreendente contra Camarões nas Olimpíadas de Sydney em 2000. O Vanderlei logo foi substituído pelo Filipão, e o resto da história todo mundo tá careca de saber, né? Só que o verdadeiro divisor de águas na carreira do Vanderlei foi mesmo essa demissão do Real Madrid em 2005. Desde então, o Vanderlei não conseguiu conquistar um título nacional sequer. E essa fase complicada pavimentou o caminho para um dos memes mais engraçados do futebol brasileiro. A demissão na Espanha e a seca de títulos abriu espaço para algumas das críticas mais contundentes contra o Vanderlei, que começou a ser chamado de ultrapassado, inclusive por quem já tinha trabalhado com ele. E o Vanderlei, pois é, ele não estava disposto a aguentar calado, não. Então eu fico surpreso de ter uma pessoa que teve tanto tempo do meu lado, como o Miller, que tantas vezes me enalteceu, tantas vezes falou que eu era isso, que era aquilo, que era melhor que não sei o quê. Mas só mudou e de repente, opinião. Não, mas eu respeito, por isso que eu respeito, de repente, uma situação que eu respeito, mas é uma mudança de opinião, mas não sei como é que ela pode ser, mudar tão rapidamente assim uma função, até em função talvez da mudança, ele parou de jogar e veio para o outro lado. E o Marcelinho Carioca, eu não tenho o prazer de ser amigo dele, nem quero ser. Nem eu. Porque não gostei da participação dele quando ele deixa no programa aqui, subentende-se como uma questão de empresário, e quem me conhece sabe que não tem nenhuma transação. Você chamou o Vanderlei de empresário? Não, não chamei ele de empresário. Eu faço colocações do que eu acho, quer dizer, é a minha opinião. Se ele gosta ou não, é problema dele e eu respeito. E se eu tiver que criticá-lo, eu sempre vou criticar de uma forma imparcial e direta. Uma questão que você acha. Não deixa ninguém falar. Não deixa falar não. Primeiro que eu deixo falar porque você é safado.
Ah, tá bom. Você é safado. Tá bom. Eu te conheço como cidadão há muito tempo. Tá bom. Você não vale nada. Você vale alguma coisa? Eu valho muito sempre. Que Nunca você provaram vale? nada contra mim. Você vale? E não vão provar. Você é CPI em safado. cima de você? Você é moleque. Você é CPI. safado. Você é moleque e você é vem cá. safado. Essa treta com o Marcelinho lembrava uma acusação antiga feita contra o Luxemburgo, de que ele teria recebido dinheiro para negociar jogadores, o que nunca chegou a ser provado. Só que outro problema que transpareceu ali foi a desconfiança geral e que o Vanderlei não seria mais tão bom quanto já foi. Essa ideia de que o Vanderlei teria parado no tempo segue atormentando o treinador, principalmente quando é algum ex-jogador que levanta essa bola. Grandes treinadores brilhando lá fora também. Ô Caio, deixa Quando eu falei com o Tite deixa eu falar sobre- só uma coisa. Você está totalmente equivocado. O Vanderlei Luxemburgo pós-Real Madrid deixou de ser tratado como manager ou professor e passou bem devagarzinho a ser tratado como treinador folclórico ou pô fechou. Foi essa a impressão que o Vanderlei deixou, por exemplo, quando inventou de entrar em campo com 12 jogadores em um clássico paulista, só para confundir os adversários. A mesma coisa aconteceu quando ele tomou um baita escorregão de terno e gravata, é claro, quando quis revidar uma agressão em um jogo do Grêmio no Chile. E foi assim em todas as vezes que ele tentou argumentar que os seus times jogam igualzinho às melhores equipes do mundo. O modelo que a Alemanha jogou aqui no Brasil desta forma com o Schwarzenstein lá, com o Candira. Na verdade, foi assim em muitas outras entrevistas sobre temas variados. Ô camarada, eu sou manja. Vou ficar Vou ficar vigiando o jogador fora do futebol? É por isso que a chegada do Luxemburgo ao Vasco em 2019 não foi levada a sério por muita gente. E muita gente se enganou. Apesar de estar sem treinar um clube há quase 2 anos e de chegar numa equipe que vinha sendo atormentada por rebaixamentos na última década, o Vanderlei conseguiu resultados importantes, vitórias expressivas, e virou motivo de orgulho para a torcida do Vasco. O Vasco, em vez de brigar para não cair, chegou a sonhar com uma vaga na Libertadores e atormentou até o maior rival, o Flamengo, que vive um ano excepcional. E não foi só dentro de campo, é claro, que o trabalho do Vanderlei Luxemburgo chamou atenção. Essa aí foi a preleção do Vanderlei antes de uma vitória do Vasco sobre o CSA, por 3-0 fora de casa. Então tem que estar com a porra da pica aqui, ó, olhando pro céu. O vídeo foi divulgado pelo Vasco alguns dias depois, numa quarta-feira, dia do empate em 4-4 com o Flamengo, quando o Vasco entrou com tudo e conseguiu um resultado muito importante contra o maior rival. Esse jeito meio sem papas na língua do Vanderlei pode deixar muita gente incomodada, mas mostra que o Luxa não perdeu tesão pelo futebol. Pelo futebol, só para deixar claro. A conclusão disso tudo é muito simples. Esse jeitão do Vanderlei, cada vez menos manager e cada vez mais professor, pode estar desatualizado ou pode estar atualizado, mas o fato é que ele ainda tem muita lenha para queimar. O futebol brasileiro, a internet e, claro, esse programa aqui agradece.